E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é teoricamente o último vídeo do mês de dezembro, né? E também seria o último vídeo do ano de 2025. Mas, teoricamente, porque nós vamos ter ainda um videozinho extra que vai sair para vocês no dia 30 de dezembro. Assistam lá. Mas, como vocês viram aí pelo título e pela própria thumbnail, hoje eu vou falar de todos os livros extras que eu li neste mês de dezembro. Eu estava um pouco encabulado no início desse mês de dezembro, porque sempre a gente busca bater nossas metas e nossos recordes. E ano passado eu li muitos livros. Apesar de eu ter ficado praticamente o ano passado inteiro ocupado, né, tendo estágio, tendo que fazer TCC do estágio, tendo que trabalhar na cafeteria, eu não tinha quase nenhum tempo para ler, mas eu li muitos livros mesmo. Ano que vem, inclusive, eu até vou mostrar para vocês um pouquinho do meu Scooby, tá? Como um vídeo extra. Mas, enfim, falei do Scooby porque é lá que eu controlo as minhas leituras. Eu li muitos livros mesmo no ano passado e eu fiquei um pouco assustado, né? Pensando, cara, eu não vou conseguir bater essa meta. Cara, eu não vou conseguir bater essa meta. E eu fiquei assustado. E aí chegou o mês de dezembro e eu comecei a ler que nem um condenado. Sinceramente, eu lia em todos os momentos. Eu tava deitado antes de dormir ouvindo audiobook. Eu tava sentado aqui na minha poltrona fazendo um carinho na minha gata com o meu Kindle. Eu tava sentado na rua com o meu livro físico. Tava lavando a louça com o audiobook. Eu inventei jeitos de ler esse mês de dezembro porque eu queria muito bater a meta. E gente, eu bati a meta. Eu li, eu acho que aqui nessa pilha a gente vai ter uns 10 ou 12, se não me engano são 10 livros extras, né, que eu li nesse mês de dezembro. Eu fiz muitas leituras boas, teve muitos gêneros diferentes. A gente teve romance, a gente teve HQ, a gente teve terror, a gente teve dark side, a gente teve suspense, fantasia. Tivemos muitas coisas, né? Eu li muitos gêneros diferentes. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da história de cada um desses livros e falar a minha nota final. Só dizendo mais uma vez, eu bati a meta do ano passado e eu cheguei a ler, tipo assim, um ou dois livros a mais do que eu tinha lido no ano anterior. Muito feliz com essa minha conquista. Então agora é a hora que eu peço para vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal e ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Bora pro vídeo, mas antes fiquem com a intro do canal. E agora eu vou alimentar esse bicho porque senão ele não vai parar de miar até o final do vídeo. Estou de volta mais uma vez. E galera, no vídeo de hoje, como vocês viram aí pelo comecinho, pela própria introdução do vídeo, eu vou falar sobre todos os livros extras que eu li no mês de dezembro. Como eu disse pra vocês também, eu bati a minha meta, li 10 livros extras nesse mês e bati, né, o recorde de livros lidos do ano passado. Ano passado eu li por volta de 100 livros e agora eu li por volta de 102, 103, 104, 105, vamos botar assim? 105 livros. Eu li 5 livros basicamente a mais do que o ano passado. É um número extraordinariamente bom, é um número incrível, né? Lembrando que esses cento e poucos livros não foram todos livros físicos, né? E não só livros tipo romances imensos. Teve livro de contos, teve livro de textos com pequenos trechos, teve poesia, teve romance, né? Ficção, teve HQ, teve mangá, teve livros assim com ilustrações. Então eu li de tudo um pouco, né? Geralmente quando a gente fala que a gente lê 100 livros, o pessoal pensa, não, tu tá mentindo, tu não leu 100 livros. É impossível alguém ler 100 livros em, tipo assim, um ano. Não é. Eu li tanto pelo livro físico, como eu disse pra vocês, pelo meu Kindle, né, em momentos que eu tava fazendo outras coisas, lendo pelo Kindle. Por audiobook, ajuda demais. Eu ouço na velocidade 2, que é a minha velocidade de leitura, então eu consigo ler muito mais rápido, né? Ouvir muito mais rápido. E sim, audiobook também é uma forma de leitura. Não venham dizer que não, porque sim, é. Então eu li de diversas formas, livros de diversos tamanhos, e por isso eu cheguei nessa contagem de cento e poucos, tá? Eu não vou deixar o número correto, porque eu não me lembro. Mas foram cento e poucos livros, sim. E nesse mês de dezembro eu li um total de 10 livros extras, no quais eu vou falar pra vocês agora. Eu comecei o mês de dezembro lendo esses 3 livros extras que fazem parte de uma trilogia no qual eu postei um vlog aqui no canal, um vlog de leitura. Métrica, Pausa, Essa Garota. Todos esses 3 livros aqui fazem parte da trilogia Slammed da Colin Hoover. Uma trilogia muito incrível, muito boa, muito gostosinha de se ler. O primeiro livro foi o meu favorito. Eu dei, se não me engano, eu dei 5 estrelas para esse, 4 para esse e 4,5 para esse, ou 4,5 para esse e 4 para esse, não sei. Foram livros muito bons de ser lido, sério.
Eu não vou me aprofundar muito aqui sobre o que fala, tá? Só vou dizer que, tipo assim, a gente tem uma protagonista que ela se muda de cidade porque o pai dela morreu. Aí ela conhece o vizinho dela, que é muito gato, que é muito gostoso. Ele também é professor, né, de uma escola onde ela vai terminar o ensino médio. E ele tem, tipo assim, 2 anos a mais que ela, só que ele tá como suplente na escola, então ele tá dando aula porque ele é muito bom nas matérias. Enfim, ele não é, tipo, muito mais velho que ela. Eles se apaixonam, tem um romance proibido, descobrem uma paixão por música e por poesia, que os dois, assim, compartilham. É uma trilogia muito boa. Se você quer saber mais sobre o que eu achei dessa trilogia, tipo assim, em tempo real, na época que eu tava lendo, assiste lá o vlog que eu vou estar deixando na descrição do vídeo. Logo depois da trilogia, eu comecei a ler Deixada para Trás, do Charlie Donlia, o mesmo autor de A Garota do Lago, um livro que eu li em 2022 e gostei bastante, apesar das pessoas não gostarem dele. Aqui em Deixada para Trás, a gente vai ter a Nicole e a Megan, duas inimigas mortais. Elas não se dão bem, elas não são amigas, elas brigam toda hora, todo tempo, até que as duas são sequestradas por um maníaco. Esse maníaco sequestra as duas em plena luz do dia e elas ficam desaparecidas durante ali 2 semanas. Quando do nada a Megan foge do cativeiro. E nunca mais sabem aonde a Nicole tá. Nunca mais encontram a Nicole e sabem do paradeiro dela. Ela desapareceu depois desse sequestro. Praticamente foi dada como morta. Anos depois, a Megan escreve um livro sobre isso, né? Aqui dentro do livro é escrito um livro, que tem exatamente essa mesma capa descrita dentro dessa história. A Megan escreve um livro falando sobre o sequestro, e é esse livro, né, que a gente vai ver durante as páginas cinzas do livro, tá? Olhem só, essas aqui são as páginas cinzas e essa aqui é as páginas do livro que está sendo contado a história delas, e esse aqui é praticamente do livro da Megan que escreveu. Ele é um livro muito bom, tá? Ele é um livro, um thriller muito desenvolvido, um thriller bem interessante, porém eu senti a mesma coisa que eu senti quando eu estava lendo A Garota do Lago. Ele não tem interação policial nenhuma. Tipo assim, as duas meninas são sequestradas, ninguém faz nada, tipo assim, um policial faz nada pra ajudar, não tem envolvimento da polícia, a menina simplesmente morre, né, dada como morta, e a polícia mais uma vez não dá as caras. Então eu achei a investigação policial desse livro muito fraca, muito ruim mesmo, mas a história da menina que sobreviveu e do que ela conta, né, durante o sequestro, como que aconteceu o sequestro, o que aconteceu durante o sequestro, é muito legal. A nota final que eu dei pra ele foi 4 estrelas. Logo depois eu peguei esse big calhamaço da Dark Side, Ghost Story, do Peter Straub. Antes de eu começar minha vida como leitor, eu vi esse livro aqui uma vez em uma banca de uma livraria que eu fui assim só por entrar mesmo, né, quando eu não gostava de ler, e eu fiquei apaixonado por essa capa. Sério, foi a primeira vez que eu vi um livro que me deu vontade de ler, foi Ghost Story. Eu fiquei com muita vontade de ler, mas, né, como eu disse pra vocês, eu não era leitor na época. Então passou tempo, chegou esse ano e eu dei de cara com esse livro na Amazon, tinha me esquecido dele e pensei, cara, eu vou comprar esse livro e vou ler ele. Chegou a vez de falar então de Ghost Story do autor Peter Straub. Peter Straub, ele escreveu um livro com o Stephen King que chama A Casa Negra, tá? Os dois eles são escritores desse mesmo tema de horror cósmico e terror psicológico, enfim, suspense. E em Ghost Story a gente vai ter histórias de fantasmas, como o próprio título já diz, né? Essa capa, gente, ela é muito, muito incrível, tá? Mas não tem nada a ver com a história. No início eu pensei que eram contos, tá? Porque ele tem claramente divisões, né? Um aqui, daí uma divisão, outro aqui, uma divisão e outro aqui. Eu pensei que eram 4 contos falando, né, sobre fantasmas, só que não tem nada a ver com isso. Aqui a gente vai ter 4 melhores amigos que eles estão meio que fazendo uma viagem ali em uma vila marítima, uma vila de pesca, eu não sei dizer. Eles vão encontrar uma moça que é muito bonita e o nome dela é Eva. Essa Eva, ela é uma moça muito bonita, ela tem mais ou menos ali a idade deles, né? Eles são pré-adolescentes. Não, pré-adolescentes não, perdão. Pré-adultos, eles têm por volta de 17, 18 anos. Eles vão fazer algumas coisas com ela e ela vai, né, de arrasta. Eles então peguem referência, largam o corpo dela no mar e antes deles irem embora, ela acorda. Só que eles ficam desesperados e acabam jogando coisas nela para ela afundar. Anos se passam e essa Eva volta para atormentar a vida deles. Em uma cidadezinha pequena, mais uma vez peguem a referência, em uma cidadezinha pequena, coisas estranhas começam a acontecer. Animais gigantes começam a serem vistos devorando pessoas, uma figura que é metamorfa, né? Ela se transforma ali em várias e várias outras figuras, começa a devorar os cidadãos, a matar as pessoas, se transformar em animais, vai atrás desses 4 melhores amigos e começa a caçar eles.
Eles descobrem então que a Eva era um ser extradimensional. Pegaram referência? Eu vou mostrar pra vocês de onde vem essa referência. Lembraram dele? Pois é, eu pensei a mesma coisa. Esse aqui é o meu Pennywise de 1990, de It, uma obra-prima do medo, tá? Daquele filme que... daquela série que, na verdade, é considerada um filme pelos fãs. Eu assisti esses dias e gostei bastante, tá? É um pouco fraco? É um pouco fraco, mas esse visual do Pennywise é literalmente o que eu imaginei quando eu tava lendo A Coisa, do King, né? Mas, enfim, vamos voltar agora ao Ghost Story. Ele tá ali no ladinho do meu It, tá? Sim, eu pensei que esse livro aqui tinha sido inspirado em A Coisa, do King, e tinha sido inspirado também em Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, e em algumas outras obras que eu peguei referência durante a leitura. Só que eu fiz uma pesquisa mais a fundo sobre esse livro aqui, e ele veio 2 anos antes da Coisa. Então, tipo assim, ó, é doido de pensar que o King pode ter se inspirado em Ghost Story, né, na Eva de Ghost Story, um ser cósmico ali que se transforma em outras coisas, para criar o nosso querido palhaço dançarino Pennywise. Eu não sei se isso realmente aconteceu. Se vocês sabem disso, deixem nos comentários, eu vou adorar saber. Mas pelas pesquisas que eu fiz, esse livro aqui veio antes de It. It veio depois e tem coisas ali, vilões parecidos. Mas a nota final que eu dou para Ghost Story, uma leitura incrível que, assim, ó, valeu a pena ter lido cada uma dessas páginas imensas. A nota final que eu dou para ele é 4 estrelas e meia. Depois de muitos meses sem ler nenhum tipo de quadrinho, eu resolvi pegar uma trilogia de HQs que eu tinha aqui na minha estante. Para falar para vocês quais são essas HQs e explicar um pouco da história, eu vou ter que voltar um pouquinho no tempo. Esse ano, se não me engano, há 2 meses atrás, eu li o livro Star Wars: Luz dos Jedi. Esse livro ele vai se passar 200 anos antes do primeiro filme de Star Wars, onde a República ela estava em um período totalmente de paz, não tinha separatistas, não tinha império, obviamente, não tinha Sith, não tinha nada. Tava tudo em paz, os Jedi estavam prosperando no mundo, tinha muitos Jedi, até que uma catástrofe começa a acontecer e planetas da República aliados, né, começam a ser atacados por essa força maligna chamada Nihil, tá? Que praticamente são vários ali piratas contrabandistas que começam a atacar os planetas núcleo da República. Durante a leitura desse livro foram apresentados ali 3 Jedi pra gente. Um Jedi Wookiee, né, que eu vou estar deixando uma imagem aqui, que é da espécie do Chewbacca do Star Wars. Uma Jedi que era ex-padawan desse Wookiee, né, ex-aprendiz desse Wookiee. E o novo aprendiz dessa jovem Jedi que usava 2 sabres de luz simultaneamente. Eles foram citados assim brevemente durante a história toda, né? Só ali durante uma fala, um diálogo entre um personagem e outro. E aí, quando eu fui pesquisar as continuações do livro Luz dos Jedi, eu dei de cara com uma trilogia de HQs. E aí eu fiquei pensando, cara, eu não vou comprar nada porque eu tô sem, né, gravar unboxing e eu tô fazendo greve de comprar livros. Aí eu dei uma enroladinha ali e a minha amiga me deu os 3 livros da trilogia. Não mostrei unboxing, até porque não faria sentido só mostrar 3 HQs minúsculas, mas cá estão eles, tá? O Limite do Equilíbrio, volume 1, com a nossa Jedi protagonista. O Limite do Equilíbrio, volume 2, com o nosso Padawan, né, o Padawan dela. Eu não vou nem dizer nada, não vou nem dizer nada. E o Limite do Equilíbrio, volume 3, com o nosso Wookiee Jedi, Mestre Jedi, muito foda. Tipo assim, um Wookiee branco, gente. Olhem essa capa, tá? E eles são HQs, elas são HQs no caso, né? Elas são em preto e branco mesmo, a diagramação é assim, o traço é muito bonito, tá? A segunda também é a mesma coisa. E a terceira, pra mim, é a mais bonita de todas, com esse preto com dourado. Eu acho que combina demais. E aqui a gente vai ter uma aventura, né, dos 3 personagens. Os 3 personagens, então, que são citados no Luz Jedi, eles aparecem aqui como protagonistas. E eles vão salvar um templo Jedi de um ataque de criaturas gigantes que foram enviadas pelos próprios Nihils, né, que são os vilões do Luz Jedi. Eu gostei muito dessa trilogia de HQs, e a nota que eu dei para cada uma delas foi 5 estrelas. É Star Wars, é HQ, tem Jedi, é 5 estrelas. Depois da leitura calminha que foi, né, o Limite do Equilíbrio, as 3 HQs de Star Wars, eu li um livro um tanto quanto bizarro. Ed e Lorraine Warren, Lugar Sombrio. Vocês não têm ideia do que essa leitura foi, tá? Carmen Reed, Al Snyder e Ray Garton vai falar pra gente então um pouquinho da história da família Snyder, que foi assolada por
uma tropa de demônios quando eles se mudaram, né, da casa deles para uma casa que antigamente tinha sido um necrotério. Sabe? Tipo assim, ó, é meio óbvio, né? Tipo, tu vai se mudar pra um lugar que tinha sido um necrotério, é super de boa, eu vou dormir tranquilo. Só que não. O filho deles foi possuído, o filho dele começou a ver criaturas estranhas, a menina foi, eu não vou dizer essa palavra porque é um pouco bizarro, né? Mas ela foi atacada assim de uma maneira bem pesada durante o sono por espíritos. Tinha um grande ser demoníaco naquela casa. O Ed e a Lorraine Warren foram chamados para investigar. Eles pensaram que não iam conseguir salvar a família porque era muito pesada a energia, tinham muitos espíritos malignos na casa. Deu tudo errado e é considerado esse aqui um dos casos mais falsos e fajutos do Ed e da Lorraine Warren. Pelo menos eles próprios falavam, né, durante as entrevistas sobre esse caso dos Snyders, que os Snyders eram loucos. Eles simplesmente inventavam tudo, eles fingiam, eles eram os farsantes, e que o Ed e a Lorraine, eles simplesmente não acreditaram no caso. O que bate totalmente contra esse livro aqui, porque nesse livro aqui, ele cria um horror, mas ele é tão absurdo, porque, tipo assim, ó, tu não para. Esse livro não para. Tem acontecimento sobrenatural o livro inteiro, não para em nenhum momento. Eu achei muito exagerado. E, tipo assim, ó, eu gosto do sobrenatural. Tanto que eu já li o volume 1, que é o Demonologistas, esse aqui, e o volume 3, que é o Vidas Eternas, dos Smurl, do quarto filme do Invocação do Mal. Só que quando eu tava lendo isso daqui, gente, eu pensei, cara, não, quem escreveu isso tá exagerando demais. E aí eu fui dar uma pesquisada e descobri que sim, esse livro aqui, ele é completamente exagerado, porque bom, porque sim, né? Porque os próprios Warrens falavam que a família era maluca e que eles inventavam as histórias. Então, eu acho que quando o autor escreveu esse livro aqui, ele exagerou de propósito porque era tudo uma grande mentira. Não sei. E a nota final que eu dei pra ele foi 3 estrelas, o livro de menor avaliação entre todos os dos Warren que eu li até agora. E agora, por último, mas não menos importante, nós temos um livro que eu levei pra minha viagem que eu fiz pra Tramandaí. Eu passei um final de semana, né, sábado e domingo, na praia de Tramandaí, aqui no Rio Grande do Sul, com a minha família toda. Foi eu, minha mãe, minha Dinda, meu Dino, meu primo, minha Dinda, o marido da minha Dinda, as minhas primas, o meu tio, a minha tia e a minha prima. Foi tipo assim, ó, muitas pessoas, foi pelo menos umas 10 pessoas nessa viagem da praia. A gente ficou 2 dias, a gente foi tipo sexta de manhã e voltou domingo de noite, né? Deu pra aproveitar ali certinho 2 dias. Eu fui no mar várias vezes, tava muito gelada a água. O vento da praia é assim, ó, eu tava sentindo muita saudade, né? A última vez que eu fui pra praia foi quando eu fiz a viagem pra Santa Catarina, no ano, no ano passado, não, meu Deus, nesse ano. Parece que foi ano passado. Praticamente foi o ano passado, né? E aí, enfim, eu fui pra praia e aí eu levei um livrinho pra ler. Foi muito engraçado que eu tava lendo esse livro logo na primeira noite, né? Sentado lá lendo enquanto tava o caos instaurado na mesa de jantar. Acontece na família de vocês também? Pois é. Tava lá lendo o livro e aí a minha tia olhou pra mim e falou assim: curiosa leitura, Vicente, que tu escolheu pra ler na praia. Eu falei, pois é, né? Agatha Christie, eu tinha que trazer esse livro. Morte na Praia. Um tema perfeito para se ler à beira-mar, né? Aqui o Hercule Poirot, ele vai estar de férias em uma ilha luxuosa, né? Praticamente curtindo ali a praia. Nessa ilha também tem uma atriz, uma jovem de cinema, que todo mundo gosta, todo mundo acha belíssima, todo mundo acha linda, todo mundo olha para ela. As mulheres piram com seus maridos quando ela passa, porque eles olham na direção que ela vai, né? Homem tarado é assim mesmo. E aí, essa mulher, que eu não lembro o nome dela agora, deixa eu ver se eu acho aqui. Arlena Stewart. Ela acaba sendo encontrada, né? Morta. Ela foi estrangulada na praia, tipo assim, logo na areia da praia, ela foi estrangulada, de manhã cedo à luz do dia, e começa uma grande investigação. Só que, tipo assim, é uma ilha. Não tem policiais na ilha, né? Eles demorariam muito a chegar lá se eles fossem remando até a ilha de barco. Então, quem tem que fazer o trabalho é o coitado do Poirot que tá de férias. É uma investigação muito boa, é uma história muito legal, com muitos momentos engraçados, eles ficam falando toda hora, tipo, meu Deus, e se formos todos mortos na ilha, e se tiver um maníaco aqui matar todo mundo, uh, coisas assim já aconteceram com você, Hercule Poirot? Daí o Hercule fala, não, coisas assim nunca aconteceram comigo, pelo menos não numa ilha, não num lugar belíssimo, onde nem se pensa em cometer um crime. E aí tem um gancho direto, assim, falando sobre um assassinato no Caribe, que eu pensei em um mistério no Caribe da Miss Marple, que a minha avó tá lendo no momento, inclusive. Minha avó é uma grande leitora de Agatha Christie, tá? Só pra vocês saberem. É muito bom. O livro é muito bom. E a nota final que eu dou pra ele foi 4 estrelas e meia.
Bom, galera, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, eu já vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Fiquem ligados que logo mais no dia 30 vai ser para vocês o último videozinho aqui do canal, tá? De 2025, que é um vídeo que eu vou dar spoiler para vocês, falando sobre uma premiação literária sobre os melhores livros que eu li de cada gênero. É um vídeo muito legal, bem dinâmicozinho, bem curtinho pra vocês, nada de meia hora, 40 minutos, tá? Bem tranquilo, com várias indicações de livros e eu falando sobre os melhores livros que eu li de todos os gêneros durante esse ano aqui, né? O segundo ano do canal Devorador de Livros. É isso então, gente. Um beijo pra vocês, um grande abraço, Feliz Natal. Eu acho que já passou o Natal, mas tudo bem. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, se vocês não forem ver o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.